E o que são substantivos? Na regra linguística, substantivo é tudo que dá nome aos seres, tudo que dá nome às coisas em geral. Por exemplo, eu me chamo Lisandra. Lisandra é o meu nome, ou seja, é um substantivo. Isso é uma boneca. Dei nome a este objeto, boneca. Boneca é um substantivo. Isso é um livro. Dei nome a este objeto. Se chama livro. Ou seja, tudo aquilo que dá nome, que tem um nome, que existe um nome na face da Terra, tudo que vocês possam pensar, a gente chama de substantivo. Agora a respeito da classificação dos substantivos. Os substantivos, eles classificam-se em próprio, comum, concreto, abstrato e coletivo. E eu vou explicar nessa aula para vocês a diferença entre substantivo próprio e substantivo comum. Entendam que o substantivo próprio, ele diferencia um ser de outro da mesma espécie. E como você consegue identificar claramente o substantivo próprio? Todo substantivo próprio, ele vai iniciar com letra maiúscula. É por isso que eu destaquei aqui as letras iniciais maiúsculas. Então nunca escrevam numa redação ou numa frase, num texto, por exemplo, Recife com inicial minúscula. Por favor, jamais façam isso. Geralmente nome de pessoa, nome de lugar, nós sempre escrevemos com letra maiúscula e é por isso que classificamos como substantivo próprio. Bom? Substantivo comum refere-se a qualquer ser de uma mesma espécie. Existe diferença entre o próprio e o comum? Claro que sim. No comum, como vocês podem ver, eu até coloquei aqui a inicial com letra minúscula. Por quê? Sempre que nós formos classificar ou escrever um substantivo comum, nós usamos sempre a inicial minúscula. Nunca vai acontecer, por exemplo, com São Paulo. São Paulo é um nome de lugar. E já sabemos que nome de lugar considera-se um substantivo próprio e escrevemos sempre com letra maiúscula. Nome de pessoa. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você pode escrever com letra minúscula. Porque o nome de pessoa é um substantivo próprio. Bom, não podemos esquecer desse detalhe. E muitas vezes vocês acabam colocando aí, escrevem dessa forma, com letra minúscula, esquecendo que sempre que nós formos utilizar um substantivo próprio, letra maiúscula. Sempre que nós formos utilizar um substantivo comum, escrever com letra minúscula. Vou escrever celular, por exemplo. Celular, caneta, cachorro, livro, tudo isso a gente classifica como substantivo comum. Então, não esqueçam essa diferença. Então, eu vou explicar agora para vocês a diferença entre um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Vejam bem, os substantivos concretos são seres com existência própria. Ou seja, eles existem por si só. O exemplo, cachorro, celular, Lisandra, duende. É estranho vocês verem a palavra Lisandra aqui porque nós já vimos anteriormente que Lisandra é um substantivo próprio. Sim, é um substantivo próprio, mas também podemos classificá-lo como sendo um substantivo concreto, porque eu consigo tocar na Lisandra. Tudo bem? Aqui um outro termo é duende, e vocês podem falar para mim, por exemplo, mas duende existe? Pode ser que não exista, mas no imaginário de alguém, o duende ele pode existir, assim como o Papai Noel. Não sei se vocês acreditam no Papai Noel, mas pode ser que na cabeça de alguém este bom velhinho exista. Então, a partir do momento que nós acreditamos que existe esse ser e que eu consigo tocá-lo, nós vamos chamar de substantivo concreto, tá bom? E o substantivo abstrato, o que é? Exatamente este oposto. O substantivo abstrato indica ações, qualidades, estados, sentimentos, sensações de outros seres. Vejam que eles não têm uma existência própria. Eles precisam de um outro ser para que eles possam existir. Exemplo, tristeza, viagem, amor, bondade. E uma outra forma de vocês pensarem e identificarem o que é o substantivo abstrato eu consigo tocar nesses seres? Não, eu não consigo tocar, por exemplo, na tristeza, na viagem, no amor, na bondade.
Um exemplo, na saudade, eu consigo tocar na saudade? Não, eu consigo sentir. Então veja aqui, eu, Lisandra, posso sentir saudade. Mas a saudade em si, a palavrinha, o termo, não existe sozinha. Ela precisa que alguém sinta para que ela possa existir, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí essa diferença entre concreto e abstrato. Pessoal, eu vou explicar para vocês agora a respeito do substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? É um conjunto de seres da mesma espécie. Como é que eu vou pensar nessa situação? Imaginem uma única palavra que, ao escrevê-la ou no momento que você falar, ela vai significar um conjunto de seres, um conjunto de coisas, um grupo, um aglomerado de coisas. Exemplo, letras. Um conjunto de letras forma o quê? É o exemplo de coletivo. Tá? Um conjunto de livros forma o quê? O conjunto de camelos, um grupo de camelos formam o quê? De ilhas, de mapas. Tá? Imaginem nessas palavrinhas que eu coloquei aqui, que são todos substantivos, e pensem nessa palavrinha que designa, né, que quer dizer o conjunto dessas coisas. Se vocês não lembram, ou se esqueceram, ou não sabem, eu vou falar para vocês aqui, tá? Um conjunto de letras formam o quê? O alfabeto, certo? De livros, um monte de livros juntos em um determinado lugar, a gente chama de quê? Biblioteca. Camelos, talvez vocês não devem saber este termo usado para camelos, mas um grupo de camelos, um conjunto de camelos, nós chamamos de cáfila. Ilhas, um monte de ilhas, formam o quê? Formam um arquipélago, tá bom? E de mapas, quando a professora de geografia pede para você pegar ali um livro, né? Geralmente é um livrinho, uma enciclopédia, que tem um conjunto de mapas. Nós chamamos de atlas. E existem inúmeras outras expressões aí, inúmeros outros termos que nós usamos, né, para classificar um conjunto de seres. Então, a isso nós chamamos de substantivo coletivo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro.